tem uns pastores que falam assim, pô, fica no teclado aí, irmão. Irmãos e irmãs, vamos à primeira mensagem do domingo de Advento, que quase é pregada pelo Marcelo. Seria um pouquinho melhor, mas fica comigo aí. Quero convidar você a abrir comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64, 64. Isaías 64, nós vamos ler o capítulo inteiro, calma, são apenas 12 versos. Isaías 64, de 1 a 12. Nós vamos ler o capítulo inteiro, calma, são apenas 12 versos. Isaías 64, de 1 a 12. Eu espero que você já tenha se conscientizado e já esteja cheio e cheia dessa expectativa gerada pelo momento, pela estação do ano que é o Advento. E aí, neste ano de 2021, com a graça de Deus, permitindo Deus, nós vamos seguir todo ano no calendário litúrgico cristão, que começa com a estação do Advento, depois da expectativa da vinda, chega a vinda, que é o Natal. Depois do Natal tem a Epifania, esse termo diz respeito à revelação e à manifestação de Cristo. Depois da Epifania tem uma estação que muitos de nós achávamos que era típica apenas do catolicismo romano, mas não é, que é a estação da Quaresma, que é um momento de preparação, de contrição e de caminhada rumo à cruz. O ponto principal que termina a Quaresma é o momento da cruz. E depois da Quaresma tem a Páscoa, que se no final da Quaresma houve a dor da cruz, no início da Páscoa tem a alegria da ressurreição. E depois da ressurreição de Cristo, esse Jesus, assunto, elevado aos céus, exaltado nos céus, ele envia o Espírito Santo. Por isso a última estação do primeiro semestre é o Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para que então, no tempo chamado tempo ordinário ou tempo comum, nós vivamos em missão no mundo. Então nós vamos percorrer esse calendário cristão nesse ano, e o objetivo é sermos abençoados por Deus, e também que a nossa agenda seja norteada e dirigida pela palavra de Deus e pelos atos poderosos de Deus na história. Porque o nosso calendário de pautar, dirigir, nortear a nossa vida só pelo nosso trabalho ou pelos nossos afazeres diários, traz cansaço terrível e nos coloca para baixo. Nós temos cansaço terrível e nos coloca para baixo. Nós temos cansaço terrível e nos coloca para baixo. Nós temos cansaço terrível e nos coloca para baixo. Nós temos cansaço terrível e nos coloca para baixo. Nós temos cansaço terrível. Desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe.
Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o Teu povo. As Tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto, até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados Te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás Te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Senhor Jesus, já estamos ouvindo a Tua voz, precisamos de clareza, precisamos da presença do Teu Espírito falando conosco, por isso clamamos humildemente. Transforma-nos pela Tua palavra, age em nós, para que possas agir através de nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é um livro muito extenso, não é sem motivo que ele começa dizendo que Isaías profetizou no reinado de vários reis que estavam em Jerusalém. Neste momento, no capítulo 64 de Isaías, você deve ter percebido pela leitura e acompanhando que existe uma angústia no coração do profeta. O profeta anseia ardentemente que Deus desça dos céus, que Deus se manifeste de uma forma que as coisas não sejam. Isaías tem acompanhado e profetizado sobre o povo por muito tempo, mas agora ele olha para a realidade do povo depois de muito tempo, o povo da aliança. Ele fala: Senhor, se não houver uma intervenção dos céus, se não houver uma ação poderosa do Senhor, e se o Senhor não se revelar, eu não sei o que pode acontecer. Olha para nós e vê, nós somos pecadores. Senhor, o Senhor é justo em se irar, mas será que a sua ira continuará acesa sobre nós? Senhor, é fato de que quando eu olho, não vejo alguém que te busque, alguém que te queira, ninguém se apega a ti. Talvez, se você pode se colocar na posição de Isaías, e aí, veja só, e entenda a dureza das minhas palavras. Para que eu e você nos coloquemos na posição de Isaías, nós precisamos ter comunhão com Deus, para que, tendo comunhão com Deus, saibamos o que é estar com Ele. E estando com Ele, a gente olha à nossa volta e avalie: peraí, deixa eu ver se existe comunhão com Deus. Porque pode ser que você não esteja na posição de Isaías, mas você esteja na posição daqueles sobre quem Isaías fala, daqueles que têm permanecido nas suas iniquidades e maldades, daqueles que não se apegam a Deus. Gente, o tema da mensagem de hoje foi extraído do próprio texto, e o tema dessa mensagem é: se rompesses os céus e descesses. Se rompesses os céus e descesses. Eu desejo, como servo de Deus, como pastor, que nós saiamos daqui com essa mensagem forte no coração: Senhor, rompa os céus e desça novamente, como fizeste no passado. Rompas os céus e desças novamente, como fizeste no passado. Mas ao olhar para o texto de Isaías,
eu percebi, e aí eu vou destacar como um bom pastor presbiteriano, 3 pontos apenas, que a gente precisa refletir para que nós nos enchamos, para que nós nos conscientizemos, para que nós sejamos abençoados a partir do relato, da profecia ou do lamento de Isaías nesse momento. Para que a gente saia daqui com o sentimento, com a postura e com a ação que Deus deseja. Porque, irmãos e irmãs, vou repetir, hoje começa a estação do advento, e a estação do advento no calendário cristão quer gerar em nós uma renovação da esperança no retorno glorioso de Cristo. A estação do advento quer gerar em nós uma postura correta enquanto esperamos, uma postura de fidelidade, uma espera fiel. E essa fidelidade, se ela é dirigida a Deus, ela torna-se horizontal também, ela é dirigida ao nosso próximo, ela é dirigida aos nossos familiares, ela é dirigida à igreja local. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, olhando do versículo 1 até o versículo 5b, nós precisamos, irmãos e irmãs, nos conscientizar e clamar por uma intervenção de Deus. Nós precisamos nos conscientizar de que nós precisamos de uma intervenção de Deus. E nós precisamos clamar, se nos conscientizamos que Deus precisa intervir na nossa história. E aí entenda, desculpa, mas a maioria dos evangélicos querem músicas que falem de mim, eu com Deus, ou eu comigo mesmo. A maioria dos evangélicos, na verdade a maioria das pessoas, mas falando da igreja evangélica, querem uma mensagem que sirva para mim. Irmãos, igreja é o corpo de Cristo, nós somos uma comunidade, nós somos homens e mulheres que caminham juntos. Então, nós precisamos nos conscientizar, e nós precisamos clamar por uma intervenção de Deus, sim, em favor da minha vida, mas uma intervenção de Deus que restaure toda a criação, de uma intervenção de Deus que corrija o problema do mundo, de uma intervenção de Deus que traga salvação. E aí eu já adianto uma coisa, Deus já fez isso na história, na pessoa do Filho Jesus Cristo, aquele que está à mão direita dele, mas nós não podemos perder de vista, irmãos e irmãs, que as mazelas nossas e do mundo só serão resolvidas com uma intervenção de Deus. E quer saber, o nosso conforto, aquilo que nós conseguimos conquistar, muitas vezes nos afastam de uma consciência de que Deus precisa intervir na história, e consequentemente nós não clamamos. Sabe o que nós fazemos para melhorar a vida? Nós trabalhamos mais. Sabe o que nós fazemos para melhorar a vida? Nós buscamos mais prazeres, nós tentamos nas drogas, no álcool, no sexo, em várias coisas, para tentar resolver o nosso problema e as mazelas do mundo. Mas as mazelas do mundo causadas pelo pecado só serão resolvidas com uma intervenção de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos nos conscientizar e, estando cônscios, estando conscientes, nós precisamos clamar por uma intervenção de Deus. Senhor, não serão os meus recursos que vão resolver o problema, mas é o Senhor. Senhor, intervenha na história. Nós sabemos que a intervenção definitiva é a intervenção de Jesus Cristo retornando dos céus, mas Senhor, intervenha na história hoje, intervenha através da nossa vida como igreja. Senhor, intervenha através de uma vida minha e nossa, entregue ao Senhor. Senhor, intervenha na história de pessoas através da nossa igreja. Veja o que diz o versículo de 1 a 5.
se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Gente, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala do fogo de Deus, como é dito aqui, como quando o fogo acende os gravetos, uma intervenção de Deus com fogo, geralmente esse termo usado, fogo, ao contrário do que muitos pensam, é um termo que faz uma alusão, faz uma referência à santidade de Deus. Deus que tem um caráter santo, pleno, perfeito. Quando ele desce, aquilo que é palha e pecaminoso se desfaz, os gravetos são queimados, os montes fumegam, os montes são cheios de fogo, porque eles não suportam a glória santa de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos conscientizar e clamar por uma intervenção de Deus, e saber que esse Deus é santo. Nós precisamos ter um choque de realidade com a santidade de Deus, para que, como aconteceu com Isaías no capítulo 6, nós olhemos para nós mesmos e digamos: os meus olhos viram o Rei. Ai de mim, que sou impuro de lábios, que vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Prestem atenção, muitas vezes Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é muito banalizado na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos de uma intervenção de Deus na história. Por isso nós precisamos ganhar consciência de que precisamos disso, consequentemente clamar, e clamando, termos um choque na nossa realidade com a santidade de Deus. Nós precisamos também, irmãos e irmãs, e essa é a proposta da jornada do Advento, nós precisamos nos depararmos com o caráter de Deus e com as ações poderosas de Deus na história, para que nós, vendo aquilo que Deus fez no passado, que olho nenhum ouvi, que os antigos, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos e irmãs, quantas vezes a nossa expectativa de uma intervenção está em nós mesmos e na força do nosso braço, sabe por quê? Porque nós ainda não nos conscientizamos que precisamos de uma intervenção de Deus, porque nós ainda não percebemos, olhando para a Escritura. Por isso que ler a Bíblia é muito importante, que não existe Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí é lógico, para aqueles que, com todo o respeito da palavra, talvez sejam ignorantes em vários assuntos, de maneira nenhuma a Escritura está falando para você não trabalhar, que Deus vai pegar o ponto no seu trabalho e trabalhar. Não, não é isso. Mas é que nós temos esperança de que esse Deus cuida do seu povo, esse Deus não está alheio às nossas dores, não está alheio às coisas do mundo. Ele criou o mundo e age nesse mundo. Significa que esse Deus é providente, não é alguém que deu corda no mundo e se ausentou. Irmãos e irmãs, primeiro ponto, eu e você, nós precisamos nos conscientizar e clamar por uma intervenção de Deus, mas é importante que a gente saiba quem é esse Deus, que Ele é santo, que Ele é providente, que Ele age na história, e nós ganhamos essa consciência quando nós lemos a Bíblia. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua devocional? Como é que está o seu momento de oração? Eu
finalizando 8 anos aqui nessa igreja, agora várias vezes eu falo para a Amanda assim, e isso não é insensatez da minha parte, nem tolice. Fala para ela assim, agora eu não estou nem aí não, agora eu não estou nem aí não. Eu vou mandar mensagem assim, aí, está lendo a Bíblia, tal, como é que está? Porque como é que é crescer? Como é que é desenvolver na vida? Deixa achar ruim, mando mensagem, ninguém responde, tá bom, já passei dessa fase de, ai, não respondeu, tadinho. Não, sou tadinho não, o problema é seu. Entendeu? Tranquilo. Eu quero te servir e vou continuar servindo. Jesus me chamou para fazer isso e espero servir com alegria, independente da sua reação. Mas como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua consciência de que nós precisamos de uma intervenção de Deus e, consequentemente, de clamar em favor disso? Segundo ponto, nós precisamos, parece besteira isso aqui, mas no mundo que nós vivemos, nós precisamos nos conscientizar da nossa pecaminosidade e da nossa falta de habilidade para restaurar a criação. Nós precisamos nos conscientizar da nossa pecaminosidade e da nossa inabilidade ou falta de habilidade para restaurar e para resolver os problemas do mundo. Parênteses, não estou falando que você é inútil, que eu sou inútil, no que diz respeito a sermos usados por Deus para produzir ações para a glória de Deus. Não é isso que eu quero dizer. Mas sabe o que eu quero dizer? Existe um problema mais profundo no mundo que atinge todas as esferas. Hoje é o segundo turno das eleições, atinge a política, atinge a educação, atinge as ciências, atinge a tecnologia, atinge a igreja, atinge tudo. Existe um problema-chave, e esse problema-chave é o pecado causado pela rebelião da humanidade. Por isso, nós devemos produzir boas obras em Cristo, sim, para a glória de Deus, sim, mas nós precisamos olhar para nós e ver que nós não somos a medida da bondade. Nós precisamos olhar para nós e nos depararmos com a nossa pecaminosidade. Veja o que o texto bíblico diz, é melhor. Isaías capítulo 5, a partir do mas aí, o C, diz assim, mas, capítulo 64, versículo 5, mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste, como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Irmãos e irmãs, essa passagem é muito usada para falar sobre a depravação total do homem, que é uma das doutrinas da graça, uma das doutrinas do calvinismo, não necessariamente postulada por Calvino, mas escrita por ele, mas o título depravação total significa que todo ser humano nasce por causa da rebelião dos nossos pais, e sendo eles os nossos representantes, o pecado também é nosso. Nós nascemos em pecado, nós nascemos impossibilitados de sensibilizar a santidade e a bondade de Deus com algo que nós façamos. Nós nascemos incapacitados de fazer algo de tal forma que Deus olha e fala assim, poxa, foi uma boa obra, eu vou salvá-lo por isso. Não, sabe por quê? Isaías fala que nós somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Quando fala do imundo, era aquela pessoa que não poderia, com a qual você não deveria ter contato, porque ela está com alguma impureza de alguma sorte, condenada pela lei de Deus, e você não poderia estar com ela. Ela deve estar separada porque ela é impura, ela está com impureza nesse momento.
E aí o texto seguinte, o verso seguinte, fala que nós somos como trapo imundo. O trapo imundo, eu já falei algumas vezes aqui, é como os panos que as mulheres usavam no período menstrual, como esse pano sujo. Até os nossos atos de justiça, até as nossas melhores obras são comparadas a esse trapo imundo. Portanto, não existe nada que você e eu possamos fazer para sensibilizar a Deus e falar: poxa, olha que boa obra que eu fiz. Porque as nossas melhores obras vêm manchadas com pecado. Gente, nós precisamos de uma intervenção de Deus. E nesse período do advento, num segundo momento, nós precisamos nos conscientizar. Nós não vamos querer o retorno de Cristo, nós não vamos querer uma intervenção de Deus na história, se não tivermos consciência da nossa pecaminosidade, da nossa inabilidade para restaurar o mundo. Irmãos e irmãs, se vocês não tinham ouvido, e você que está em casa, você que vai assistir depois, com todo amor e carinho, porque eu faço parte desse grupo, eu quero te dizer, você é um pecador, você é uma pecadora, carente de Deus, e só pode receber perdão em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Não existe nada que eu e você possamos fazer. Se nós acharmos que somos autossuficientes, que existe alguma bondade em nós que não seja vinda de Deus, se nós acharmos que existe alguma bondade em nós que não seja algo vindo de Deus, nós não vamos clamar, nós não vamos ter expectativa, nós não vamos querer o retorno glorioso de Cristo. Afinal de contas, eu posso produzir restauração, eu posso resolver o problema do mundo, é só eu estudar um pouco mais, é só eu trabalhar um pouco mais, é só eu ter um pouco mais. Mas irmãos e irmãs, conscientizem-se, acreditem que eu e você somos pecadores, e que os nossos pecados nos separam de Deus, mas eles podem não separar se nós formos reconciliados por Cristo Jesus, e Ele faz isso definitivamente. Perceba a sua alienação de Deus, perceba que o seu pecado faz você endeusar várias outras coisas que não é o Deus único e verdadeiro. Perceba que os nossos pecados faz com que a gente endeuse uma instituição, uma pessoa, uma causa ou nós mesmos. E nós achamos que a restauração da nossa alegria, nós achamos que a restauração da nossa paz, nós achamos que a restauração das relações sociais vai acontecer se eu fizer aquilo, se eu for naquele lugar. Irmãos e irmãs, sabe o que falta a nós? Vermos que nós somos pecadores e inaptos para trazer restauração, e falta a gente se arrepender e falar assim: Senhor, é verdade, eu tenho buscado alegria no meu trabalho, tenho buscado alegria nos jogos, tenho buscado alegria no meu time, tenho buscado alegria no meu dinheiro, tenho buscado alegria na minha família, mas Senhor, perdoa-me. Irmãos e irmãs, falo com amor, porque eu também sou, e Deus tem misericórdia de nós. Você não é tão bom como acha, mas em Cristo Jesus Ele pode restaurar a mim e a você. A glória é sempre dele, o trabalho perfeito é dele, mas conscientize-se, você é pecador, você é incapaz de restaurar as coisas, mas restaurado, eu e você, restaurados por Deus em Cristo, nós somos instrumentos dele no mundo. E por último, nós precisamos relembrar, se rompesses os céus e descesses, nós precisamos, terceiro, relembrar o amor pactual do Senhor. Deus não deseja, irmãos e irmãs, que nós tenhamos uma profunda consciência de que somos pecadores e inaptos para trazer restauração, e que nós fiquemos nisso. Não, Ele não deseja. Ele não deseja que você simplesmente olhe para si e fale assim: eu sou pecador, não mereço nada de Deus. Ele não deseja que você fique nesse ponto.
Ele deseja que você relembre do amor pactual, o amor de aliança, o amor que nos chama para um pacto, nos chama para estarmos com Ele, nos chama por graça sem merecermos, porque num pacto, no mundo antigo, geralmente havia inúmeras formas de pacto e de aliança, mas geralmente um pacto envolve dois lados, duas responsabilidade de lá e de cá. Sim, nós temos responsabilidades para com Deus quando Ele nos chama, mas nós não trazemos nada de valor para esse pacto. Nós não temos nada para oferecer a Deus para que Ele se impressione e faça um pacto ou uma aliança conosco. O texto bíblico diz assim, do versículo 8 ao 12. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te ire demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, somos o Teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto, até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo e tudo o que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Terceiro ponto, nós precisamos relembrar o amor pactual do Senhor, porque é o que Isaías está fazendo agora. Quando Isaías usa o termo Senhor, que na maioria das Bíblias é grafado, escrito com letras maiúsculas, ele está lembrando do nome de Deus, que é Yahvé, e é o nome que Deus se revelou a Moisés, não agora simplesmente como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, nem apenas como Elohim, que é um nome hebraico que é genérico para a palavra Deus, mas Deus se revela como eu sou, como Yahvé, aquele que faz aliança com o povo de Israel, que os tira do Egito e os trata como tesouro particular e faz deles sacerdotes, representantes dele no mundo. Nós precisamos relembrar, irmãos e irmãs, sim, nós precisamos de uma intervenção de Deus e precisamos clamar. Precisamos relembrar e nos conscientizar de que somos pecadores e incapazes de trazer a restauração que o mundo precisa, embora sejamos instrumentos de Deus. Nós precisamos também relembrar de que Deus, por intermédio de Cristo, faz um pacto conosco, um pacto que foi realizado por meio de Jesus Cristo, morto na cruz, derramando o sangue da nova aliança. E o texto de Isaías, ao chamar Deus de Senhor, relembra isso. As palavras de Isaías também, Isaías relembra o Monte Sião, e existem inúmeras promessas relacionadas ao Monte Sião, que um dia Deus traria todos os povos da terra ao Monte Sião. E isso não é um lugar, embora tenha sido um lugar geográfico, que você consegue chegar lá, é uma profecia que fala da reunião de todos os povos da terra, salvos por Deus em Cristo, para subirem ao monte da adoração, que é o Monte Sião, chamado o Monte do Senhor. Isaías também fala do templo de Deus, que Deus fez com que construísse, para que Deus habitasse no meio do povo, dos lugares sagrados, construídos para que a partir destes lugares sagrados o Deus pactual, o Deus Yahvé fosse clamado e adorado. Isaías está lembrando a si mesmo e ao povo e agora a nós, que esse Deus é um Deus que faz um pacto, uma aliança conosco, e isso nos traz esperança, irmãos e irmãs. Sabe por que Isaías começa dizendo, mas o Senhor é o nosso Pai, nós somos o teu povo. Irmãos e irmãs, sim, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Sim, precisamos estar completamente conscientes da nossa pecaminosidade, da nossa falta de habilidade para restaurar todas as coisas. Mas o que nos traz motivação, alegria e esperança é que esse Deus é o nosso Pai.
Esse Deus fez aliança conosco em Cristo Jesus. E eu quero encerrar fazendo o que a Bíblia faz, convergindo tudo para Cristo, voltando para Cristo, dizendo que Cristo é a intervenção especial de Deus na história. Prestem atenção nisso. No momento em que Isaías escreve, aproximadamente 400 ou 500 anos antes de Cristo, havia uma expectativa que Cristo viesse, e Ele veio, Ele revelou a face de Deus ao mundo. Hebreus capítulo 1, os versículos 1 a 3 diz que na antiguidade, nos tempos passados, Deus falou de várias maneiras e também pelos profetas, mas agora Ele nos falou por intermédio do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, aquele que é deveras imensamente superior aos anjos. Então Deus interviu na história, na pessoa de Jesus Cristo. Uma vez um menino me perguntou: Ricardo, se Deus ama, se Deus é assim, por que Deus não se mostra? E eu respondi com toda alegria: Deus se mostrou, Deus mostrou a sua face na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz a um dos discípulos: por que você está procurando Deus? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é a intervenção especial de Deus na história. Irmãos e irmãs, Ele já veio, demorou um tempo, mas Ele vem como um ladrão quando ninguém está esperando. Nós precisamos ser reavivados nessa expectativa. Segundo, somente por meio do Santo Filho de Deus existe esperança de restauração. Irmãos e irmãs, Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que esse Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. E Ele é aquele por meio de quem todas as coisas serão restauradas. Se nós somos pecadores inaptos, em Cristo somos transformados em instrumentos de restauração no mundo, mas o poder não está em nós, o poder está nele, e nós aguardamos. E outra, por mais que nós façamos um movimento fantástico no mundo, em Cristo, fincados em Cristo, nunca será poderoso o suficiente para trazer prosperidade completa no mundo. Essa prosperidade completa está em Cristo Jesus. E por último, o pacto definitivo e perfeito de Deus com a humanidade foi realizado por meio de Jesus Cristo. Ele é aquele por meio de quem nós somos aproximados de Deus. Eu já quero chamar o pessoal do Ministério de Música para vir à frente. Jesus Cristo, por meio dele, nós somos aproximados de Deus definitivamente. E se eu tivesse numa igreja pentecostal aqui agora, o pessoal ia gritar um glória a Deus talvez, sabe por quê? Isaías relembra o amor pactual de Deus na história, mas Isaías morreu sem ver que o pacto definitivo, a resolução do problema do mundo e do pecado está em Jesus de Nazaré, aquele que nasceu em Belém da Judéia, foi conhecido como Nazareno por ter permanecido em Nazaré por muito tempo. Em Cristo, por intermédio de Cristo, Deus faz um pacto com o seu povo irrevogável. É por isso que Jesus, à semelhança de Isaías, nos ensina a orar dizendo: Pai nosso, o Pai é nosso, porque por intermédio de Cristo nós ganhamos um Pai, de quem nós éramos inimigos, e agora somos feitos amigos. Em Cristo nós recebemos perdão de pecados. Irmãos e irmãs, daqui a pouco nós vamos para nossa casa com aquele sentimento: se rompesses os céus e descesses. Rompa os céus e desça, Senhor Jesus. E eu quero clamar ao Senhor com todo respeito, porque o Senhor é santo. Não dou ordem nenhuma ao Senhor, mas eu clamo: Senhor, desça, porque eu sou pecador e inapto. Senhor, desça, porque em Cristo o Senhor fez um pacto conosco, não apenas comigo, mas conosco. Vamos ter um momento de oração. E eu quero convidar você
a confessar diante de Deus. Diante dessa palavra, tenha um momento de confissão de pecados. Feche os seus olhos, se acalme, tenha um momento de confissão de pecados diante dessa palavra, e depois de 1 minuto o pessoal do Ministério de Música vai começar a canção.